Aviso: este vídeo contém 1 trilhão de spoilers de Nadia. Sim, eu sei, todos os meus vídeos são assim, mas eu acho Nadia um daqueles animes que é mais divertido de ver sem saber nada de antemão. Então se você quiser ver ele blind, último aviso pra voltar. Para os que permaneceram... Sabe, a Toei é muito boa em fazer coisas que me deixam triste. Sailor Moon Crystal, Digimon 2 Pontos, Dragon Ball Super... É tão frequente isso que às vezes é difícil lembrar que ela consegue ser boa. Tipo, muito boa mesmo quando quer. É um estúdio com uma bagagem de mais de 50 anos, e você não fica na indústria por todo esse tempo sem pelo menos um pouco de excelência. Como se pôde observar em 2003, quando ela fez Nadia. Nadia, conhecido no Japão como Ashita no Nadia, confirmando seu status como spin-off do clássico mangá de boxe Ashita no Joe, é um anime de 50 episódios. É um raro anime original da Toei e, portanto, foi idealizado pelo Izumi Todo, que é o pseudônimo para o núcleo criativo da Toei como um todo. Logo, não tem um criador fixo, mas sabemos que ele foi dirigido por Takuya Igarashi, que também dirigiu Ojamajo Doremi e Bungo Stray Dogs, e escrito por Tomoko Kanparu, que já escreveu várias coisas, sendo o magnum opus dela definitivamente o quarto e último filme de Hamtaro. Como podemos ver, o pedigree é bem alto no anime, mas será que isso resultou em uma boa produção? Pera, não adianta fazer essa pergunta retórica agora, eu já chamei o anime de excelente na introdução. Ah, maldita seja a minha falta de planejamento. A história de Nadia se passa, abre aspas, cerca de 100 anos no passado, fecha aspas. Lembrando que essa frase foi escrita em 2003, então, por volta de 1903, no pré-Primeira Guerra Mundial. E com esse descritivo, a história pode até parecer trágica, mas nah. Ela abre na Inglaterra, no alegre orfanato Campo das Maçãs, onde mora Nadia, uma menina de quase 13 anos, cheia de energia e otimismo que adora dançar e cantar. A diretora do orfanato sempre disse a Nadia que os pais dela tinham morrido, mas um belo dia revela para a menina que, na verdade, a mãe dela está viva e que uma pessoa ligada a ela tinha mandado uns pertences da mãe da menina para a menina. A Nadia fica comovida com isso e cheia de esperanças de um dia ter uma família, mas guardemos esse detalhe e continuemos. Naquela noite, o orfanato é invadido por 2 detetives particulares, que sem querer botam fogo no local, chamados Rosso e Bianco. A dupla foi contratada para pegar o broche da Nadia, outra lembrança da mãe dela, à força se preciso, e quase consegue. Mas aí os dois são interrompidos por um belo e misterioso jovem loiro montado em um cavalo, que os afugenta, salvando a menina e seu broche e que depois vai embora. Ela fica amarradona no boy e acha os olhos dele excepcionalmente brilhantes e o batiza mentalmente de Cavaleiro de Olhos Estrelados. Na nossa dublagem ficou Olhos Faiscantes, sendo que mais tarde aprendemos que o nome verdadeiro dele é Francis Harcourt. Mais ou menos. Enfim, Nadia logo vê que não pode voltar pro orfanato, porque os 2 detetives ainda estão marcando o local, então ela foge da cidade, se junta a uma companhia itinerante de artistas de rua como dançarina, e com eles viaja pela Europa em busca da mãe. Os membros da companhia são o alemão George, o homem fortão que também é o líder da companhia, a russa Vovó, a vidente, a francesa Sylvie, ou Sylvia na nossa dublagem, a cantora, o irlandês Thomas, o violinista, o também alemão Abel, o Pierrot ex-médico, a italiana Rita, a menor domadora de leões do mundo, com seus leões gêmeos Creme e Chocolate, e por sinal ela também é muda, e por fim, o único membro que entra depois da Nadia, o japonês Kennosuke Tsurugi, que tem esse número de Iaijutsu, que tem esse quê de exoticismo que é tão começo do século XX, tão perfeito. Como dá pra ver pela variedade de países de origem, um dos temas de Nadia é a diversidade de nacionalidades, sobre como, independente de sermos espanhóis, japoneses, americanos ou franceses, somos todos unidos pelo drama. É uma linda mensagem, dada por um país que nem sempre segue ela, mas relevemos. No decorrer da série, vamos conhecendo todos esses artistas e seus passados e seus traumas, menos o Thomas, ele é um mistério, e vemos a Nadia se tornando parte dessa família. Só para dar um exemplo concreto do que eu tô falando, vou contar o meu draminha favorito de um dos membros da companhia, o Abel, o Pierrot. Ele era um médico idealista e homem de família que trabalhava em uma pequena vila quase que de graça, pois queria tratar pessoas que não tinham como pagar por remédios caros. E assim ele viveu até um fatídico dia em que o filho dele foi acometido por uma doença terrível que só poderia ser curada com um remédio caro que a família não tinha como adquirir devido às práticas do Abel. Encurralado, o médico palhaço então escolhe sacrificar sua profissão e roubar o remédio para salvar o filho, e como consequência, é preso.
Vários anos depois, ele enfim sai da cadeia, mas vê que a esposa encontrou um outro homem e se casou com ele para poder prover para o menino. Por necessidade, afinal, o começo do século XX era uma época bem ruim para ser mãe solteira. Preferindo evitar perturbar a paz que a mulher e o filho enfim encontraram, o Abel entra para a companhia itinerante como o palhaço que não chora, para fugir permanentemente de seu passado. Até o episódio que a Nadia convence ele a contatar a família. O que ele faz? Sob a maquiagem de Pierrot. É muito fofo. Obrigado pelo presente, palhaço. E você seja bonzinho com a mamãe, tá bom? Tá. E você seja bonzinho com a mamãe, tá bom? É você. Draminha gostoso, né? E essa é apenas uma pequena amostra dos dramas internacionais que te esperam em Ashita no Nadia. Esse anime foi feito pra mim. Nadia, na verdade, se divide em duas fases, por assim dizer. A primeira sendo a mais descontraída das duas, em que seguimos a menina indo de país a país da Europa, fugindo dos dois detetives, achando ocasionais pistas da mãe, esbarrando no Francis e desenvolvendo romance com ele, e conhecendo várias pessoas e ajudando elas com seus dramas, sendo que 90% dessas pessoas são boys internacionais que imediatamente ficam caidinhos por ela. Muito obrigada, vovó. Que espetáculo! Um botão de rosa. Muito prazer, Nadia. Pra falar a verdade, eu acho que você é o meu tipo. É a sua primeira vez em Paris? Solta ela! Sai de perto dela! Ela dança com alegria. Nadia, ela está sempre tão bonita. Olha, me desculpe, eu... Tudo bem? Sei lá, essa menina exala feromônios, não é possível. Eu pessoalmente adoro essa estrutura. Sou 1000 vezes mais fã de viagens pelo mundo do que aventuras presas a um só lugar. Estou olhando pra vocês, animes escolares, então o anime já me conquistou logo de cara. E outro aspecto dessa fase que me conquistou é que quase todos os encontros são com personagens bem interessantes, que têm dramas interessantes, como o do Abel. Não chegam a serem super trágicos, esse não é um anime que está aqui pra deprimir ninguém, mas são envolventes e muito bons. E eu esqueci de mencionar na sinopse que a Nadia também esbarra algumas vezes com um famoso e misterioso ladrão fantasma chamado Rosa Negra. Um Robin Hood que rouba dos ricos e dá pros pobres, que tem cabelos loiros como o Francis, e o mesmo porte físico do Francis, e a mesma voz que o Francis. Falamos dele depois. Os personagens de Nadia são todos tão gostáveis, cara. Queria que eles tivessem mais tempo pra brilhar. A partir de um certo ponto, o foco fica só na Nadia e o resto do elenco praticamente some da história, mas todos têm personalidades fortes, todos são marcantes e, olha que apropriado, todos têm boa presença de palco. O elenco é enorme, e eu não sei se diria que o anime equilibra ele inteiro super bem, mas terminando a série, eu não me vi odiando nenhum deles. O trabalho de personagem é muito forte, e as marcas deles são sentidas. Por exemplo, nós legitimamente acompanhamos a Rita superando sua mudez, que não era física, mas sim causada por trauma, claro que ela era causada por trauma. Até a Nadia, que, por ser protagonista, não é exatamente a mais cheia de dimensões do anime, é bem gostável. Meio burra, mas ainda assim... gostável. Eu conheci Nadia quando eu era adolescente, quando ele era exibido em péssimos horários no Cartoon Network, e, ironicamente, minha memória lembrava dele ser bem mais Sekai Meisaku Gekijou em tom, sabe? Dele ter aquele drama bem pesado, que realmente quer te fazer sentir uma bad. Afinal, a Nadia é literalmente uma criança europeia e eu lembrava dela sofrendo. Mas ao reassisti-lo, percebi que minhas memórias me enganaram um pouco. Ashita no Nadia, pelo menos nessa primeira metade, é extremamente light. Momentos genuinamente tristes são bem raros, a jornada é bem otimista, o mundo é bem alegre, a vida de artista de rua dá muito certo, chega até a ser pouco realista. É muito raro aparecerem pessoas pobres, por exemplo. Então se você for daqueles que gosta de representações do passado com mais graxa, por assim dizer, Nadia pode incomodar. Mas para crianças, eu diria que faz um bom trabalho em despertar a imaginação e o fascínio pela história e tal. E uma coisa legal dessa primeira fase é como ela consegue ser experimental, de certo modo.
Por exemplo, o 8º episódio é sobre um romance frustrado da Sylvie que a assombra até hoje. Esse episódio foi dirigido por Shigeyasu Yamauchi, diretor de 1 bilhão de coisas, dentre elas Casshern Sins, o primeiro filme de Digimon Adventure 02 e Kimi no Irumachi, e dá pra ver logo de cara que ele é diferente dos outros episódios. Um monte de close-ups, um tom mais contemplativo e quieto, e quando começa o dueto entre a Sylvie e o boy dela, a composição de cena fica mais e mais fantasiosa, como um sonho. E esse episódio simplesmente está lá, no meio dos outros episódios, que não são como ele. Ah, cara, eu tenho saudades de quando a Toei fazia isso, de tomar riscos de direção no meio da série, porque sim. Tipo quando o Mamoru Hosoda dirigiu aquele episódio isolado de Digimon Adventure. Aliás, ele também dirigiu alguns episódios de Nadia, na verdade. 3, pra ser exato. E eu acho engraçado como todos eles somados meio que ilustram o estilo do Hosoda. O primeiro, o episódio 5, não tem tantas marcas dele, mas ainda é notavelmente mais bem dirigido que a média. O segundo, o episódio 12, é basicamente um filler de comédia e é bem fácil ver o estilo de comédia do Hosoda nele. Aquelas caras bem típicas dele, movimentos que são pequenos mas chamam a atenção, um devagar que acelera super rápido. E o último episódio que ele fez foi o 26, que é o completo oposto, extremamente atmosférico e simultaneamente romântico e melancólico, cheio de composições bem Hosoda, como estas que eu estou mostrando agora na tela. E mais uma vez, tudo isso existe dentro do anime como um todo, e é destoante e ao mesmo tempo é perfeitamente toante, é tão bom. Ah, mas não tem furries nesses episódios. Isso foi em 2003, foi antes dele se descobrir como um antro fanático. Então, a primeira metade de Nadia é excelente, mas ela é toda só preparação de palco, apresentação dos atores que seriam mais ativos na segunda metade. Eu gosto de dizer que a segunda parte do anime é quando Nadia vira uma novela completa, e eu falo isso como total elogio. É um momento da história que, pelo menos pra mim, claro, se torna difícil parar de ver. Você tem que saber o próximo desdobramento, a próxima revelação, não perca o próximo capítulo. Eu adoro sentir isso. Bom, vamos então falar dessas revelações e desdobramentos. O primeiro desdobramento é a identidade secreta do Rosa Negra, que é uma das reversões de expectativas mais legais do anime. Identidades secretas óbvias são tradição em obras japonesas para crianças, né? É só ver o Tuxedo Mask ou o Fantasma Renegado. É um absurdo ninguém perceber a identidade deles logo de cara, mas é assim que a banda toca e a gente aceita. Não é pra levar essas coisas tão a sério. Logo, eu diria que pelo menos 70% de todo mundo que vê Nadia, sem ouvir spoilers, simplesmente acha que esse é o caso pro Rosa Negra. Ele é, obviamente, o Francis, né? Bom, o anime já dá pistas logo de cara que esse não é o caso. O Francis deixa bem claro que não lembra de ter salvo a Nadia dos detetives no primeiro episódio, e isso vinga no último episódio do Hosoda, quando descobrimos que o Rosa Negra, na verdade, é o irmão gêmeo do Francis, Keith Harcourt, que a nossa dublagem pronuncia como Kate. É engraçado. Eu deixei de explicar isso antes, mas o Francis é um jovem nobre, herdeiro de uma família de alto renome, que acredita firmemente em noblesse oblige, a ideia de que os privilegiados têm o dever de ajudar os menos favorecidos, e exerce isso fazendo grandes doações para orfanatos e hospitais e afins com o dinheiro da família. Bom, o Keith também concorda que é preciso ajudar os menos favorecidos, mas discorda do método. Tem muitas pessoas que não podem ser ajudadas só com essas doações, e esse método não faz nada para punir os ricos corruptos que fazem dinheiro em cima dos pobres. Daí o Rosa Negra e a Robin Hoodice do Rosa Negra. Mas, pois é, uma reversão de expectativa que também introduz um personagem interessante. Tem coisa melhor? Isso acrescenta drama extra pra Nadia. Ela interage com os dois antes de saber a identidade verdadeira do Rosa Negra, achando serem uma pessoa só, e após descobrir, fica a dúvida: o amor que ela sentia era por um ou por outro? Oh, as dores do amor. E tem mais dor no amor ainda, porque o Francis ainda por cima tem uma amiga de infância, que é gamadona nele, e que quase se casa com ele, que só não vira uma grande rival da Nadia porque o anime já tava quase acabando naquela altura. Eu disse que era uma novela, cara, eu disse. Dito isso, apesar dessa coisa dos gêmeos, Nadia não tem muita coisa a dizer sobre diferença de classes, pelo menos não que eu tenha visto. No máximo o anime tem aquela posição meio, tem nobres ruins e nobres bons, que é... Como eu disse, pode decepcionar quem esperava um comentário social mais realista. É mais uma coisa que acontece no fundo enquanto o drama principal se desenrola. O foco não está nisso. Ainda assim, acho que isso pode ao menos semear a questão na cabeça das crianças, então também não é uma enorme falha do anime, ao meu ver. Sim, o pano. Eu estou passando ele. Estou passando o pano. É óbvio pelo vestido e broche caro marketável, mas a mãe da Nadia, Colette, também é uma nobre, filha de um duque.
O tal Duque, o avô da Nadia, o Duque Preminger, não aprovou o casamento da filha com o pianista plebeu, o que a fez fugir de casa com o cara. Eles tiveram uma filha, a Nadia, e foram felizes, apesar de pobres, até que o pianista morre de doença e, após muito penar como mãe solteira, a Colette também cai doente. Quando ela acorda, os serviçais do ducado falam pra ela que a Nadia também adoeceu e morreu, após secretamente terem confiado o bebê a um orfanato. Quem está atrás da Nadia é o tio dela, o segundo filho do Duque Preminger e irmão da Colette, Herman. Caricatura de um nobre podre, ele foi deserdado pelo pai por ser ruim em administrar finanças e por ser um enorme bosta em geral. E quer o broche da Nadia porque ele inclui um anel que prova que ela é a herdeira de direito do ducado. Aliás, o lance é até mais complicado que isso, porque os dois detetives também foram contratados pelo Duque Preminger, que quer preparar a Nadia para assumir o ducado. Ironicamente, o Herman, completo energúmeno que é, seriamente não tinha pensado num segundo passo para esse plano. Sem brincadeira, depois de pegar o broche, a primeira coisa que ele fala é: o problema é o que eu faço com isso agora. Literalmente aquele meme de South Park do terceiro passo é lucro. Mas é aí que o segundo passo se mostra para ele. Hora de falar dela, meus amigos. Vai ser uma longa sessão. Voltemos a alguns anos antes da nossa história começar. Uma das coleguinhas da Nadia no orfanato era uma menina chamada Rosemary. Uma menina bonitinha, loira dos olhos azuis, que nem a própria Nadia, comportadinha, esperta. Mas Rosemary era um pouco diferente das outras crianças. Todas elas achavam que ela só brincava de princesa, mas na verdade, ela realmente era uma princesa. Ou pelo menos ela realmente acreditava nisso. Ela acreditava ser realeza e que, por um capricho trágico do destino, tinha sido deixada em um orfanato, mas que logo um príncipe apareceria para buscá-la e levá-la para o castelo que era dela de direito. As outras crianças meio que não davam muita bola para isso, mas Nadia, boazinha como era, dava corda para a fantasia, dizendo ser o cavaleiro leal da Rosemary que protegeria o castelo dela e tudo mais. Logo, a Rosemary tinha grande apreço pela Nadia, de certo modo. Bom, acaba que a Rosemary cresce, deixa o orfanato e acha trabalho como empregada na mansão de um nobre. E sim, mesmo depois de todos esses anos, ela continua vivendo no seu mundo de fantasia, acreditando que, em algum dos bailes realizados na mansão, a princesidade dela será reconhecida pelo seu príncipe. Um belo episódio, ela até se reencontra com a Nadia e as duas botam um papo em dia. E a Rosemary pensa: tadinha, ela é só uma dançarina suja enquanto que eu sou realeza. Bem, eu posso jogar uma esmola pra ela de vez em quando, afinal, nada mais nobre que isso. Mas aí, devido a eventos do episódio do reencontro, longa história, a Nadia é convidada para um baile na mansão em que a Rosemary trabalha, chegando no lugar toda produzida e fazendo todo mundo babar. E a Rosemary se vê deparada com a pior realidade possível. A Nadia está nos holofotes enquanto ela está na sarjeta. A Nadia é que realmente está prosperando, que realmente é uma princesa aos olhos da Rosemary. Como esse cavaleiro ousa trair a princesa? E Rosemary jura vingança. E a oportunidade de vingança bate na porta dela quando ela aprende dos detetives do Herman que a Nadia é, de fato, uma nobre. Não deixando a chance passar, Rosemary se oferece para assumir a identidade da Nadia e roubar o lugar dela, garantindo ao Herman a herança do ducado. Francamente, um cavaleiro como ela nem merece essas coisas mesmo, né? A Rosemary é uma vilã tão eficaz, cara. Eu lembro de ser adolescente e ficar com tanto ódio dela. O jeito como ela mente sem um pingo de remorso, como manipula a Nadia e destrói ela psicologicamente, como rouba a mãe dela. Tudo isso sem um momento de hesitação sequer. Eu adoro odiar ela. É muito raro um vilão despertar isso em mim, especialmente um anime infantil. E o melhor é que se você se aprofundar mais, dá pra ver que ela não é só má por ser má, nem só por vingança. Tem um trabalho de personagem muito interessante em cima da Rosemary, especialmente no episódio de estreia dela. Ela é praticamente a protagonista desse episódio, e dá pra ver por ele que a fantasia que ela construiu pra si tem várias camadas e mecanismos de defesa. Por exemplo, ela acredita com todo o coração que o filho dos senhores da mansão está apaixonado por ela, não importa o quanto ele a trate mal, isso é só ele sendo tímido. Ela fica rindo sozinha no quarto enquanto usa um vestido surrado que, na cabeça dela, é lindo. E quando a Nadia fala alegremente sobre como anda a vida, como ela está se divertindo na companhia e como está aprendendo cada vez mais sobre a mãe e sobre o mundo, ela consegue turvar tudo isso pro lado negativo, pro lado do desespero. A Nadia está infeliz, ela nunca vai achar a mãe, ela morre de fome, não admite.
E fazendo tudo isso, ela constrói uma realidade perfeita em que as coisas podem não parecerem ótimas, mas tudo bem, porque tudo é parte de um grande plano celestial. Ela não precisa fazer nenhum esforço para mudar, está tudo ótimo do jeito que está. Mas aí ela vê a Nadia de vestido no baile, cercada por admiradores, cheia de joias, e nessa hora ela não é só traída, abre e fecha aspas, pela Nadia. A Nadia finalmente mostrou para Rosemary uma realidade que ela não consegue achar nenhum jeito de negar ou de reinterpretar. Ela não consegue explicar por que o cavaleiro dela agora parece uma princesa, e isso é um trinco que despedaça toda a fantasia dela. Ela enfim vê o que ela realmente é, ouve o que realmente falam dela, percebe o quanto as ambições dela são irrealistas, o quanto o mundo dela não é abençoado. Na cabeça dela, ela fica sem nada. E nesse momento, ela só tinha duas opções. Ou aceitar que ela realmente era só uma empregada, que ia morrer como empregada e talvez, quem sabe, se casar com um plebeu nojento, ou culpar alguém por isso. É tão bom, cara, é tão bom, é tão bom! É um jeito tão incrível de escrever um vilão de romance. É desprezível e ao mesmo tempo digno de pena. Não de perdão, mas de pena. A segunda metade do anime é elevada por ter uma antagonista tão eficaz, tão nojenta. Nadia é tão bom, gente. Bom, já que cheguei até aqui, acho que tenho que cobrir a reta final também, que, por sinal, fantástica. Como eu disse, o prato principal dela é a Nadia tendo que reaver sua identidade depois da Rosemary roubá-la, o que é bem difícil, porque a Rosemary é uma mentirosa fantástica e joga a polícia atrás dela. Esse é o ponto criança europeia sofrendo de Nadia, porque ela realmente sofre com falta de dinheiro, fugindo da polícia, o diabo 4, é uma delícia. Mas após muitos desafios e muitos dramas, incluindo quase ser morta pelo Herman, ela se reúne com a mãe. Muito emocionante, muito poderoso, ela quebra uma janela. E ela também enfim confronta a Rosemary, depois de tantas traições e mentiras, tantas crueldades, tanta coisa ruim. É só isso que acontece. Meio pouca punição, né? Digo, pra manter a mentira dela, a Rosemary até chegou a dizer que a diretora do orfanato maltratava as crianças, até depois de ouvir que a velha tinha morrido. Sinto que merecia um pouco mais de punição que só isso. Bom, pelo menos eu tenho a magia da edição de vídeo nas minhas mãos. No fim, ela simplesmente vai embora, dizendo que a vida de nobre é bem mais chata do que ela imaginava e prometendo que vai criar, abre aspas, seu próprio castelo pra ser princesa, fecha aspas. E espero que esse castelo se chame Sofá de Psicóloga. Uma coisa engraçada nesse final é essa fala aqui. Você e eu vamos viver numa nova era. Essa nova era é o século XX. Eu percebi que as princesas de agora em diante não vão ser mais garotas mimadas da nobreza. Isso é repetido algumas vezes nesses últimos episódios. Pode ser até considerado um absurdo agora. Mas eu acredito que daqui uns 100 anos vai chegar uma era em que todos vão poder escolher a maneira como querem viver com mais liberdade. E... sei lá, o adulto cínico em mim não consegue deixar de achá-las ao mesmo tempo trágicas e cômicas. Por volta de 2003 nós definitivamente teremos uma sociedade que todo mundo pode ser o que quiser, vai nessa. Além disso, é tão estranho especificarem 100 anos, parece até que todo mundo adquiriu clarevidência do nada. Enfim, mas pra fechar de fato o anime, a Nadia se recusa a ficar no ducado Preminger e ser uma nobre porque o avô dela é muito escroto e não quer deixar ela ver a mãe, planejando mandá-la para um internato. Então, ela manda ele tomar no enrugado e, com o caminho aberto pelos boys que ela coletou na jornada, volta pra companhia Dandelion para conhecer ainda mais do mundo. Já imaginou se isso fosse uma porta aberta para uma segunda temporada? Ok, eu sei que é um enorme 180 graus, mas antes de eu dar mais opiniões sobre o que eu achei da série como um todo, sobre os valores técnicos, etc., eu preciso falar de algo que me incomodou pra caramba nessa reassistida. Na adolescência eu não ligava muito pra isso, claro, mas aos 30 anos... como talvez tenha dado pra notar por alguns dos clipes que eu usei, o relacionamento da Nadia com o Francis e ou o Keith parece muito errado, né? Tipo, diga-se de passagem que a idade dos gêmeos nunca é confirmada. É totalmente possível que eles só sejam dois adolescentes de 15 anos extremamente altos, mas visualmente falando, eles parecem muito mais velhos que a Nadia e é tão desconfortável. Aliás, não só eles, acho que de todos os caras que mostram interesse pela Nadia, só os mais velhos são tratados com seriedade. Todos da idade dela, como o Kenosuke ou o Oliver, o colega de orfanato dela, são tratados como piadas pra não levar a sério e... não, I don't like.
Sei lá, eu achei que a Toei tinha parado com isso depois de Sailor Moon, mas eu estava redondamente enganado, claramente. E sim, provavelmente é de propósito, porque no passado as meninas nessa idade já eram consideradas noiváveis, e também é uma forma de referenciar shoujos antigos, que tinham muito isso da protagonista muito mais nova que seu interesse amoroso, mas eu não sinto que isso devia ser resgatado. Tipo, era só deixar o Francis e o Keith mais novos, não precisava mudar mais nada na história. Onde eu quero chegar nisso é que, pra gostar de Ashitano Nadia, é preciso tampar o nariz pra essas coisas, e imagino que alguns não vão conseguir. O que é uma pena, porque as cenas românticas da série são bem escritas, e são bem dirigidas, e são meigas. Por que elas não podiam ter sido com o Kenosuke? Uma menina europeia e um menino japonês super combinaria com a temática do anime. Ou poderia ser o Oliver também, que não é um personagem super interessante, mas é dublado pelo Fábio Lucindo, o que é um grande dote, compensa. Mas enfim. Em suma, o drama é bom, a novelice é boa, o romance é muito fofo, apesar do grande elefante na sala. Mas isso não quer dizer que Nadia tenha uma história perfeita. De certa forma, o anime é vítima de suas próprias grandes ambições. Ele apresenta várias boas histórias dramáticas, mas não consegue fechar todas. A maioria consegue, mas as que não fecha chamam muita atenção. Acho que o exemplo que mais me incomodou disso foi o caso do Leonardo. Então, Leonardo Cardinale é um dos vários boys que a Nadia conhece na sua aventura. Ele é despreocupado e festeiro e notavelmente mulherengo, dando um apelido de flor para cada uma das mulheres que lhe chamam a atenção e sempre anda com umas 2 ou 3 nos braços. Mas num belo episódio, a Nadia conhece a noiva dele, Julieta. A moça não parece tomar ofensa com a galinice do noivo, explicando pra Nadia que o Leonardo já tinha falado com ela sobre como o casamento dos dois tinha sido arranjado pelos pais deles, e logo, eles deviam se divertir com a juventude o máximo possível antes disso. Mas a Julieta dá claros sinais de que se arrepende de ter concordado com a proposta, de realmente amá-lo e desejá-lo monogamicamente. Ao mesmo tempo que isso acontece, um outro personagem entra nessa situação. Um homem chamado Antônio Fabiani. Ele é tipo um agiota, e diferente dos outros nobres do anime, ele começou pobre antes de enriquecer dando empréstimos roubados pros nobres, que inevitavelmente faliam pra pagá-lo. E sabe, o anime condena ele por isso, mas, sinceramente, boto fé. Enfim, ele não é fã do Leonardo, já que ele é literalmente o oposto dele. Um cara que não teve que trabalhar um dia sequer pra ser rico, mas que passa o dia vadiando despreocupado. E esse desgosto o leva a decidir cortejar a vulnerável, sedenta por amor Julieta, para roubar esse pertence inestimável dele. E nós acompanhamos essa história só até aqui, porque a Nadia então vai embora e o ponto de vista da história segue com ela. Claramente isso plantou semente, sabe? Claramente ia ter continuação. E eu fiquei o resto do anime esperando para ver o desfecho desse delicioso, delicioso drama. E foi bem patético. Na reta final da série, a Nadia enfim se reencontra com a Julieta, que explica que, depois daquilo, ela de fato começou a namorar com o Antônio, com o detalhe de que ela sabia que ele só estava usando ela para alimentar o próprio ego, mas que depois disso Leonardo começou a vê-la como mulher e abandonou sua galinice para se focar só nela. Sabe, quando eu assisti essa coisa toda, o anime me manipulou a ver o Antônio como vilão, mas agora escrevendo isso vejo que o Leonardo é um boy muito lixo, que acha que pode pegar quantas quiser, mas ai da noiva se ela resolve ter um peguete. Sei lá, pelo menos o Antônio sabe o que quer. Mas a questão é, eu adoraria ter visto esses desdobramentos todos, não só ter sido informado de como aconteceu. Sei lá, me cheirou a trama abortada. Aliás, a mesma coisa acontece com o próprio Antônio. Alguns episódios depois, a Nadia e o Kenosuke conhecem a mãe dele, que se preocupa do filho estar se deixando corromper demais pelo dinheiro, de estar ferrando demais com a vida dos outros, mesmo esses outros sendo o 1% podre que merecem. Nadia e Kenosuke prometem que vão comunicar isso pra ele, e os dois nunca o fazem. O único desfecho pra esse subplot é essa fala aqui... Talvez eu vá pra casa provar um pouco do minestrone da Mamma Mia pela primeira vez em muito tempo. E... mais uma vez, que anticlimático, né? Pior que, apesar de quase todos os episódios de Nadia serem necessários pra trama, existe um ou dois que não são e poderiam ter sido sacrificados pra completar essas histórias tranquilamente. E não me entenda mal, esses anticlímax são a exceção. A regra são dramas que têm clímax, mas achei que valia a pena apontar. Parte disso talvez tenha sido porque o plano era Nadia ser mais longo, sabia? De acordo com uma declaração de uma das produtoras de Nadia no livro Continuação do Anime, a gente chega já no livro Continuação do Anime, Nadia, que substituiu a temporada final de Ojamaru Doremi no Japão, provavelmente seria um anime de vários anos, que nem Doremi,
Infelizmente, esse prospecto foi pro beleléu quando a epidemia da SARS atingiu a Ásia, o que atrasou imensamente a produção de merchandise de Nadia, o que causou um efeito dominó que fez Nadia ser meio que um fracasso. A audiência foi ótima, mas sem merchandise, de nada vale isso. E cara, eu fico muito besta de pensar que, em outra linha temporal, Astano Nadia foi seguido por, sei lá, Astano Nadia R, Astano Nadia Splash Star, Astano Nadia GT. O que teria depois? Bom, acho que depois da Europa, a Nadia poderia sair com a companhia e visitar as Américas, ou Oriente Médio, ou, sei lá, o próprio Japão, ou a China. Mas e depois disso? Ela podia ir pro espaço! A gente podia ter tido Nadia no espaço! Ah, eu me sinto roubado, cara. Por outro lado, se isso tivesse acontecido, Futari wa Pretty Cure poderia ter estreado só bem depois. Ou nunca. E é difícil imaginar um mundo assim. Mas Nadia teve merchandise pra vender, sim, senhor. E depois que você percebe que todas as joias e roupas e pertences queridos que ela recebe durante a história são combustível pra brinquedo, não é difícil notar que tem muito brinquedo em Nadia. Eu tenho um amor particular por este caleidoscópio aqui que ela recebe do Keith. Como o rapaz explica, é uma lembrança da finada mãe dele, algo que ela usava pra se distrair enquanto definhava de doença na cama por anos até morrer. E você também pode ter o seu por apenas 4.999 ienes! Se ouvir com atenção, dá pra ouvir a mãe do Keith chorando à noite. Outra forte manifestação da brinquedice do anime é... Nadia é uma peculiaridade, porque apesar de ter sucedido Ojamajo Doremi e precedido Futari wa Pretty Cure, não é um anime de garota mágica. É 100% pautado na realidade. O mais perto que ele chega do sobrenatural seriam as previsões da vovó, a vidente da companhia Dandelion, e o anime deixa ambíguo se elas são pra valer mesmo. E apesar disso, Nadia tem muito garota mágica no DNA, o exemplo mais claro disso sendo as danças que ela faz pra companhia, que são animações pré-produzidas que vemos uma vez por episódio e que comem aproximadamente 1 minuto de cada episódio. Sua familiar? Por sinal, o flamenco é a melhor dança, o resto é nadinha. Alguns dos brinquedos da série, como a caixinha de joias, inclusive fazem aquela coisa Pretty Cure de serem renderizados em computação gráfica para serem o mais próximos possíveis dos produtos reais. Nadia é super brinquedético e eu meio que adoro isso. A Astana Nadia foi feita para vender brinquedos e roupinhas, mas isso não impede a série de ser bem escrita e de ter um drama bem eficaz. E esse é o formato de anime infantil que eu mais admiro, aquele que consegue ser arte, apesar de ser 100% um veículo capitalista. No lado técnico, Astana Nadia é um raro anime da Toei que é consistentemente bonito! Não me entenda mal, claro que alguns episódios são mais bonitos que outros, e eu odeio muito o jeito como um dos animadores em particular desenha o Kenosuke, sério, que porra é essa? Mas, no geral, uma produção muito caprichada. Isso vai desde o design de personagens, até a direção das cenas de romance, até a trilha sonora, que se utiliza de várias músicas clássicas, até a arte de cenário, que é bem distinta. Eu adoro essa textura que certos elementos dele têm, tipo o céu aqui. Parece até que são adereços de teatro, é bem legal. A única parte da produção que não é muito caprichada é a previamente citada computação gráfica triste do começo dos anos 2000. Coisas tipo a caixa de joias eu até entendo, já que é pra reproduzir os brinquedos e tal, mas coisas tipo isto eu prefiro não entender. A pior parte da horrível valsa CG é que eles reciclam ela pra toda a festa do anime. E quando eu digo reciclar, eu não digo só reutilizar os mesmos modelos, eu digo literalmente reutilizar a mesma animação, no mesmo ângulo, com os mesmos dançarinos, mudando só um detalhe aqui e ali no cenário. É meio engraçado. Mas perdoando o CG, Nadia é parte de um muito exclusivo clube da Toei de animes longos que conseguiram manter um bom padrão de qualidade do começo ao fim. Palmas. Como já deve ter dado pra notar pelos clipes, Nadia foi exibido por aqui pelo Cartoon Network em 2006, em horários horríveis, e depois foi reprisado no Boomerang, em horários menos horríveis. Eu assisti nos horários horríveis do Cartoon, ficando acordado até de madrugada pra ver. Minha adolescência foi uma de péssimos horários de sono. O anime foi dublado pela grande extinta Alamo e... ao reassistir, eu diria que a dublagem não é tão boa quanto eu me lembro. Tem umas falas bem mal dirigidas e uns figurantes bem cabulosos, mas, no geral, é uma ótima dublagem. Acho que boa parte disso está sobre os ombros dos dubladores dos protagonistas. A Fernanda Bulara fez uma Nadia fenomenal, e o Hermes Baroli fez os pares românticos gêmeos ficarem imensamente gostáveis. A adaptação de texto também é ótima, e o resto do elenco também é bem bom no todo, mas os dois roubam a cena, eles são seriamente bons assim. Pois é, no todo, ótima dublagem, apesar de contratempos. E eu ainda tenho um bocadinho pra falar sobre Nadia na próxima sessão, mas pra concluir o principal,
Eu adoro Nadia, cara. É muito bom. É tão bem escrito, é tão charmoso. Eu não posso falar muito sobre o contexto do anime pro ano em que foi produzido, porque eu estaria mentindo se dissesse que sou especialista no assunto. Mas pra mim, Nadia parece tão único pro mercado da época. Parece a saideira dos animes novelinhas shoujo pra crianças. Eu fico triste por isso. Não me entenda mal, eu gosto de como animes pra meninas desde então têm desenfatizado bastante esses grandes dramas românticos. É importante para as meninas saberem que romance não precisa ser um único objetivo da vida delas, mas é que eu adoro tanto drama. Eu 100% era aquele pré-adolescente que adorava uma novela, então eu sei que mesmo se Nadia tivesse aparecido alguns anos antes, eu ainda teria adorado. Nadia esteve disponível naqueles serviços de locação e compra digital de filmes que ninguém usa, isto é, Look, Google Play, etc., mas foi removido. No momento não há forma oficial de assistir, e portanto nenhuma forma de assistir, porque ninguém assistiria coisas de forma não oficial, não é mesmo? É muito feio. Mas para vocês pessoas íntegras que importam DVDs japoneses e assistem coisas em japonês sem legendas, se curtem um bom drama romântico, geralmente leve, mas com picos de sofrência, do tipo que você precisa saber o que acontece no episódio seguinte, Nadia é pra você. Ah, e se você só viu Nadia uma vez quando mais novo e não revê há muito tempo, eu também recomendo. Assim como Medabots é um raro anime que eu não só achei tão bom quanto da primeira vez que eu vi quando reassisti, mas ainda melhor. Então, veja Nadia. Assim como 90% dos animes que não são baseados em nada, Nadia foi acompanhado de um mangá shoujo por Yui Ayumi, publicado na revista Shoujo Nakayoshi. Como foi uma publicação mensal que durou só tipo um ano, é bem curto, contando com só 2 volumes. A primeira metade da história é simplesmente uma adaptação bem direta dos primeiros 10 episódios mais ou menos do anime, resumindo coisas aqui e ali, mas na segunda metade a coisa fica mais interessante. Para terminar a história junto com o anime, foi preciso deixar de fora uma cacetada de elementos, o que resultou em 2 diferenças especialmente notáveis. A primeira foi a total ausência da Rosemary na história. No mangá, após roubar o broche da Nadia, o Herman simplesmente o usa como prova de que ela morreu e que, portanto, ele seria o único herdeiro possível para o ducado Preminger. Isso falha miseravelmente. Tal como no anime, o Herman é um completo idiota. A outra alteração foi a total ausência do Keith na história. No mangá, o Francis é filho único, e logo, ele é o Rosa Negra, como todos suspeitavam no começo do anime. O mangá explica que ele, assim como Keith, queria também ajudar aqueles que não podiam ser auxiliados por doações, logo ele seria o nobre Francis de dia e o ladrão Rosa Negra à noite. Bastante zorro da parte dele. Enfim, o mangá não é exatamente incrível, o traço da Yumi é ok, apesar de pouca variedade nos rostos, e o ritmo da história é todo cagado, mas pra quem é fã de Nadia, definitivamente vale a pena conferir, só por essas diferenças. Como eu disse, Nadia só teve um anime de 50 episódios e depois nós mudamos pra Pretty Cure, o anime se encerrando após uma única série. Mas, em 2017, pra celebrar o aniversário de 14 anos de Nadia, um baile de 13 anos que o pai esqueceu, foi lançada uma continuação em forma de livro, escrita pela roteirista-chefe do anime chamado Ashita no Nadia, Jirokusai no Tabidachi, ou A Jornada dos 16 Anos. Milagrosamente, o livro foi traduzido para o inglês por fãs, e portanto eu pude dar uma lida nele. Após comprar ele legalmente na internet, claro. Ok, antes de dar uma sinopse geral do livro, preciso começar com o começo dele. Porque basicamente, ele pegou o final do anime e fez isto. Eu já decidi! Eu vou voltar a ser dançarina da companhia Dandelion! Eu mudei de ideia! Ele diz que segundos depois da Nadia falar pro avô que acha o ducado dele idiota e sair pra viajar o mundo, ela muda de ideia e volta pro ducado pra passar 3 anos com a mãe pra recuperar o tempo perdido. Essa decisão, cara, eu amo ela. Tá, mas por esses 3 anos ela recebe uma boa educação, faz amizade com um novo padrasto, o avô dela dá uma maneirada na atitude, nunca deixar a menina ver a mãe e mandar ela para o internato dele, e passado esse período, aos 16 anos, aí sim ela volta para a companhia. O enredo básico do livro é que o carro da companhia é destruído em uma tempestade, o que leva a nossa equipe de itinerantes a precisar de um teatro para se apresentarem.
O que se mostra um obstáculo ainda maior depois que a Rosemary, em um último ato de filha da putice, aplica um golpe neles e rouba basicamente todo o dinheiro deles para financiar sua nova vida nos Estados Unidos da América, onde ela provavelmente conhece um jovem Walt Disney e guia ele a construir o monopólio supremo do século XXI. Mas aí a Nadia dá uma volta por cima depois de ler uns livros sobre economia, aprende o conceito de investimento e convence os nobres a investirem na companhia Dandelion, o que lhes permite começar uma nova vida teatral em um teatro velho e acabado que eles arranjam. É tudo um grande sucesso e todos vivem felizes para sempre. Fim. Esse livro é uma enorme decepção. Pra mim, pelo menos. Porque, em geral, ele é filler. Ele é uma continuação, mas é filler porque os personagens não mudam nada. O Francis continua na mesma, a Rosemary continua na mesma, a Nadia continua na mesma, o pessoal da companhia continua na mesma. Só que mudou na vidinha da companhia, aliás, foi que a Sylvie deixou ela pra ir atrás do crush dela. E que o Kenosuke e a Rita ficaram mais altos. Mas isso não dá em nada, sabe? Eu até estava esperando que o fato do Kenosuke ter ficado mais alto marcasse o começo do verdadeiro final feliz romântico da Nadia, que reconheceria a superioridade do sabor oriental na vida dela. Mas né, o livro acaba e ela continua sem um boy fixo. Só teve um personagem que teve um desenvolvimento interessante no livro, e quando eu digo interessante, não é necessariamente agradável. Ok, sem enrolação, é o Keith. Ao final do anime, ele faz um último grande roubo e declara sua aposentadoria como Rosa Negra, dizendo pra Nadia que ele e o Francis buscariam um novo jeito de ajudar os pobres. Nos 3 anos seguindo isso, ele desapareceu e cortou todos os laços com o irmão. Mas no fim do livro, ele se encontra com a Nadia na sua festa do financiamento de ricaços e explica que, depois daquilo, ele foi pro sul da Ásia e testemunhou com os próprios olhos o retrato da miséria verdadeira, muito pior do que o pior que a Europa tinha a oferecer, e percebeu que o bem que ele fazia como Rosa Negra era basicamente insignificante dentro do cenário mundial. De acordo com o rapaz, isso fez o Keith perder as esperanças em altruísmo e doações e, após assumir uma identidade falsa, ele entra para o mundo dos negócios e se torna um empresário de enorme sucesso, comprando empresas, explorando petróleo, sendo Walt Disney, etc, etc. E ele garante, para uma muito horrorizada Nadia, que não, isso tudo não é um grande plano dele para ajudar pessoas. Ele só se entregou ao mundo da ganância por puro egoísmo e desespero mesmo. A muito horrorizada Nadia, então, vai embora correndo dele e é só até aí que nós vemos. Muitas dúvidas são deixadas no ar aqui. O Keith estava falando a verdade ou ele estava mentindo para fazer a Nadia odiá-lo, assim jogando ela nos braços do Francis sem a consciência pesada? Será que ele tinha sim um plano para ajudar os mais pobres? Será que ele pretendia entrar para a política e ajudar os menos necessitados de dentro do sistema? Bom, até eles lançarem mais alguma coisa de Nadia, cabe ao leitor imaginar a resposta. E eu achei isso bem legal, apesar de afundar o chip com o gêmeo menos pior. Pena que o resto do livro não tem nada com esse nível de intriga. Enfim, assim como o mangá, é uma recomendação para os grandes fãs de Nadia, mas 100% dispensável para o resto. Como última curiosidade relacionada ao livro, eu adoro um trecho dele em que o narrador explica que, quando mais nova, a Rosemary, naturalmente, adorava histórias de princesas, o que corrobora a minha teoria de que ela ajudou a criar a Disney, menos a Cinderela, que ela só meio que tolerava, porque diferente da Rosemary, ela não nasceu realeza, e logo era uma poser escrota. Ok, a parte do poser escrota fui eu que adicionei, mas tá nas entrelinhas. Uma coisa bem inesperada nesse anime, dessa animação japonesa, feita por uma das mais antigas empresas japonesas de animação, é que o representante japonês do elenco não é super vangloriado pela história. Não me entenda mal, eu adoro Kenosuke, ele é meu filho, mas ele é bem secundário, não é levado muito a sério, não tem um design de personagem que faz ele parecer legal, abre e fecha aspas. Até o draminha pessoal dele é provavelmente o mais fraco dos membros da companhia cujos draminhas nós conhecemos. Eu acho isso estranho porque, sei lá, sinto que em animes internacionais assim, os personagens japoneses costumam ser mais mimados, por assim dizer, tipo nos animes da Marvel ou Street Fighter. Não é uma crítica, é só uma observação. Uma das artes promocionais do anime que se acha na internet afora é esta aqui, e ela é super interessante, né? Claramente os personagens ainda não estavam finalizados, então quase todos estão bem diferentes dos designs finais. Com destaque a Sylvie, que parece bem mais menina do que a versão mulher final dela, e o Thomas, que parece muito mais enigmático. Curioso. E não, essa Nadia não tem nenhuma relação com a Nadia do estúdio Gainax. É Nadia, não é Nadia.
Sabia que o famoso Napoleão descansa naquele edifício que acabamos de passar ali atrás? Foi ele que disse que o impossível é uma palavra que só existe no dicionário dos tolos. Até que você sabe bastante coisa para um garoto japonês.